Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 121. 300 depois de Cristo? Olhando para a marca negra no rosto das dezenas de homens de ferro mortos que aterrorizaram o castelo no dia anterior, Maester Luwin tinha uma expressão conflituosa no rosto. Em apenas uma noite, Winterfell foi libertada dos invasores e estupradores que se instalaram na sede ancestral da Casa Stark, o que normalmente seria algo para comemorar. Exceto que o velho conselheiro e administrador da Casa Stark reconheceu que a marca negra era o sigilo do Templo Vermelho, o que deixou um gosto um tanto comprometido. Como um dos poucos mestres da cidadela que ganhará seu elo de aço valeriano em sua corrente de mestre, ele havia estudado os mistérios mais elevados, embora não ao ponto da magia em si. Ele sabia muito bem que os filhos da floresta e até mesmo os gigantes do passado não eram contos de folclore, mas também acreditava que eles haviam se extinguido há milhares de anos. A forma mais prevalente de magia desde então foi, sem dúvida, a magia de sangue usada pelos Shadowbinders de Ashai, embora eles não representassem uma ameaça ao reino. Tudo isso mudou com o aparecimento do Deus Vermelho, pois seus sacerdotes e sacerdotisas provaram ser feiticeiros e feiticeiras incrivelmente poderosos devido às suas bênçãos. O velho mestre naturalmente sabia que uma força tão poderosa era uma ameaça ao reino, e a última década provou que ele estava certo, pois ele viu o templo lentamente espalhando sua influência por meio das bênçãos que seu Deus lhes deu. Luwin também entendia o medo da cidadela em relação ao Templo Vermelho, embora soubesse que os arquimestres e outros membros da Ordem estavam mais preocupados em perder seu poder e influência sobre os lordes e senhoras de Westeros do que realmente preocupados com as intenções do Deus Vermelho. Sua lealdade, no entanto, estava com a Casa Stark e ele temia mais pelo bem-estar das crianças que ajudou a trazer ao mundo, bem como ajudou a educar e criar, do que por alguma perda de influência. Então, embora ele estivesse feliz que o templo tivesse lidado com os Homens de Ferro em Winterfell, mesmo que seu antigo aluno Theon estivesse entre aqueles que foram assassinados, Luwin sabia que os Greyjoys não ficariam no castelo para sempre e tinha certeza de que eles não iriam embora sem arrasar e provavelmente incendiar o lugar, como era seu hábito. Ele só conseguia imaginar o que teria acontecido com seus jovens lords naquele cenário, já que Theon não parecia estar no estado de espírito certo depois de retornar das Ilhas de Ferro e encontrar seu pai novamente. Ao mesmo tempo, o mestre também temia os meios e objetivos do templo. Os assassinatos de quase 5 dúzias de homens foram realizados de forma completamente despercebida e simultaneamente, o que por si só o fez se perguntar sobre o incrível poder que o Templo Vermelho exercia, mas também o fez questionar por que tal coisa havia acontecido. No final, o velho mestre não pôde deixar de suspirar de preocupação, pois esperava que quando chegasse a hora do Templo Vermelho revelar seu verdadeiro objetivo, a casa que ele servia e as pessoas com quem ele se importava não despertassem sua ira, pois ele duvidava seriamente que qualquer força no mundo conhecido pudesse resistir a isso. E rompendo através das nuvens no terror de cor creme que era seu dragão vinculado, Jaehaerys sentiu gotas de água condensarem em suas bochechas e cabelos. Mas a velocidade da descida de Lyra forçou a água a sair de sua forma apenas alguns segundos depois. Caindo pelo céu a uma velocidade alucinante, o jovem Targaryen manteve o olhar no alvo abaixo, já acostumado à velocidade e às manobras de seu dragão após anos voando juntos. A água verde turva do grande rio abaixo era bastante difícil de discernir das planícies verdes de ambos os lados do curso d'água, mas a estrutura gigante que fazia a ponte entre as margens do Green Fork era um marco bastante fácil de rastrear de cima. A cor clara de Lyra tornava um ataque durante o dia muito mais possível do que seria para Daenerys em Obsidian, embora de qualquer forma, Jaehaerys soubesse que isso importava pouco, pois nada no castelo abaixo poderia se defender contra um dragão do tamanho dela. Neste ponto do tempo, Lyra era do tamanho de uma pequena colina e suas escamas eram mais duras do que qualquer aço não mágico poderia esperar ser. Até mesmo uma lâmina feita de aço valeriano sentiria resistência ao tentar perfurar suas defesas naturais, quando havia apenas algumas centenas de metros de distância entre eles e seu alvo, e algumas pessoas lá embaixo finalmente notaram a aproximação do dragão. Lyra desdobrou suas asas e desacelerou sua queda enquanto ajustava sua postura e direção, soltando um rugido de sacudir o céu que induziu medo instintivo em todos que ouviam. Ruído ou... Segurando firmemente o arreio, eles pararam bem acima do castelo, as enormes asas de Lyra os fazendo pairar no céu em virtude de seus golpes poderosos. Uma luz gelada começou a queimar nos olhos de Jaehaerys, enquanto ele ordenava em voz baixa que somente seu companheiro conseguia ouvir: Dracarys. O brilho nos olhos do dragão de cor creme de repente se tornou feroz, enquanto a cabeça de Lyra se ergueu para trás antes que uma tempestade de chamas branco-douradas fosse liberada de sua boca e colidisse contra as paredes do castelo com uma força incrivelmente destrutiva. Brilhos dourados eram visíveis no fluxo interminável de destruição flamejante, enquanto Jaehaerys guiava seu dragão para devastar a sede ancestral da casa Frey sem oposição. Ao ver a fumaça subir à distância, onde ficava seu destino, o jovem lobo ficou com uma expressão sombria no rosto, pensando que o exército Lannister poderia ter previsto seus planos de pedir reforços aos Frey mais uma vez, o que poderia tê-los levado a atacar os gêmeos. Tem certeza de que quer correr para a batalha assim, vossa graça? Não sabemos a situação à frente. Pode ser uma armadilha, ou a batalha já acabou há muito tempo. Os riscos são muito grandes, meu senhor. Rose Bolton implorou com uma carranca pesada no rosto. Eles ainda estavam na estrada em direção ao cruzamento, embora tivessem feito uma breve pausa para discutir como prosseguir dali. Tomei minha decisão, comandante. Não podemos deixar as gêmeas caírem nas mãos dos Lannister, pois isso nos prenderia nessas terras sem nenhuma chance de recuar ou de reforços do norte nos alcançarem em breve. Se as gêmeas caírem, cairemos com elas, o jovem rei anunciou duramente.
Virando-se para os outros lordes ao seu redor, o rei do norte ordenou: reúnam todos os homens. Trarei todos os cavaleiros e cavaleiros comigo e reforçarei os freis. Vocês seguirão atrás com a infantaria, Lord Bolton. Capítulo 122, 300 depois de Cristo, levou apenas alguns minutos para organizar os homens antes que Robb Stark partisse com grande pressa em seu corcel, cerca de 7.000 homens seguindo atrás dele. Os gêmeos ainda estavam a alguns quilômetros de distância e o jovem lobo estava ansioso para chegar lá e ter certeza de que quem quer que tivesse atacado a travessia não conseguiria prendê-lo e a seus homens no sul. Quanto mais perto eles chegavam, mais estranhas as coisas pareciam, pois as pessoas cobertas de sujeira e cinzas fugiam em grupos do suposto local da batalha, o que não deveria ser possível com o exército sitiando as gêmeas. De dezenas a centenas. O jovem lobo os viu fugindo até que finalmente decidiu interromper seu avanço e questionar as pessoas sobre o que havia acontecido com os gêmeos e de quem eles estavam fugindo. A resposta a essa pergunta, porém, chocou profundamente o rei do norte. Um dragão. Um dragão desceu sobre a travessia e, sob a orientação de seu cavaleiro, devastou os gêmeos com seu sopro de fogo. Descrença seguida de medo surgiu no coração de Robb, pois ele sabia muito bem que suas forças eram absolutamente impotentes diante de um dragão adulto. Mais do que isso, eles eram os alvos perfeitos em campos abertos como aquele. Além disso, havia apenas uma força no mundo que tinha dragões sob seu controle, e esse era o Templo Vermelho. Entrar em conflito com ele só poderia terminar em desastre. Robb sabia disso pelo que sua esposa tinha sido capaz de lhe contar sobre as forças do templo. Ele se lembrava claramente do olhar de medo nos olhos de Talisa quando lhe perguntou sobre uma maneira de vencê-los no campo, sobre uma fraqueza daqueles guerreiros do templo aparentemente invencíveis. Prometa-me, Robb, prometa-me nunca lutar contra o templo. Não importa quantos homens você tenha, não importa quantos soldados e guerreiros de elite do templo você possa matar ou subjugar. No momento em que o Deus Vermelho enviar uma de suas penas ou sumos sacerdotes, você condenará não apenas a si mesmo, mas a todos aqueles com quem se importa, incluindo eu e nosso filho. Misericórdia não é algo que você deve esperar do templo depois de despertar sua raiva. Ela implorou a ele usando essas palavras e no final, ele prometeu que não entraria em conflito com elas para lhe dar algum conforto durante seu estado especialmente vulnerável. Diante da questão de avançar ou recuar, Robb se viu pressionado por uma resposta, embora finalmente tenha decidido levar algumas dezenas de homens e seguir adiante. Isso se deu principalmente por causa da insistência e do incentivo de Black Valder Frey, já que o homem estava quase pronto para levar seus homens e abandonar Robb e seu exército para ver a situação de sua casa ele mesmo. O restante dos cavaleiros e cavaleiros seriam enviados de volta para informar seus homens para avançarem lentamente, mantendo um perímetro de defesa ao redor de seus suprimentos. Assim que ele gritou suas ordens e estava prestes a partir, ele viu 2 cavaleiros perto de sua cavalaria por trás, e vendo o casaco vermelho fogo esvoaçante ao redor de um deles, ele sabia que era Talisa que estava se aproximando junto com o guarda que havia sido designado para ela. Virando seu corcel e encontrando sua aproximação com o coração surpreso e preocupado, o jovem lobo dirigiu-se a ela severamente. Por que você veio aqui, Talisa? Você tem alguma ideia sobre o da... Eu ouvi a voz dele. O Deus Vermelho me enviou uma visão sobre o dragão e seu cavaleiro. Talisa gritou em clara agitação, olhando para os homens ao redor do marido com um olhar sombrio nos olhos. Antes de continuar, ele veio para encontrá-los. O jovem rei ficou visivelmente surpreso com as palavras dela, enquanto tentava confirmar que tinha ouvido direito, pedindo para sua esposa elaborar. Antes que ele pudesse fazê-lo, uma mudança ocorreu. Sua bruxa blasfema. Black Valder rugiu enquanto sacava sua adaga e incitava seu cavalo em direção à sacerdotisa impotente. Ele agiu tão repentinamente rápido que antes que alguém pudesse reagir, ele já estava ao lado de Talisa com sua lâmina erguida, pronto para atacar a jovem rainha. Valder Frey, filho de Sor Riman Frey, neto de Sor Stevron Frey e bisneto de Lord Valder Frey, que mais simplesmente chamava Valder Frey de negro devido ao seu temperamento irado e não devido ao seu cabelo e barba pretos. Sabia que sua casa estava basicamente acabada. O fato de o Templo Vermelho ter enviado um dragão para devastar os gêmeos era nada menos que uma sentença de morte e ele sabia disso. Ele pode não ter sido o mais brilhante da família, ou o mais politizado, mas até mesmo Black Valder estava bem ciente do terrível poder que o Templo Vermelho exercia. Ele não sabia porque eles tinham enviado um de seus lendários cavaleiros de dragões para transformar a sede ancestral de sua casa em uma ruína derretida de pedra e cinzas. Mas as histórias que ele tinha ouvido sobre as conquistas do templo em Essos deixaram claro para ele que aqueles hereges e seu rei feiticeiro das trevas não sabiam absolutamente nada sobre misericórdia. A melhor conclusão a que ele conseguiu chegar nesse curto período de tempo, enquanto sua mente ainda estava em desordem, foi que o Templo Vermelho de alguma forma sabia sobre a traição planejada de sua casa, o que inevitavelmente levaria à morte daquela prostituta estrangeira e blasfema. Até mesmo a mera possibilidade dessa opção, juntamente com o fato de que a maior parte de sua família provavelmente havia morrido banhada em fogo de dragão, fez com que a raiva que sempre borbulhava sob sua pele se transformasse em um inferno irado que devorava sua mente racional em uma velocidade alucinante. A rainha vestida de vermelho naturalmente se tornou alvo de sua raiva, enquanto ele incitava seu corcel a avançar e desembainhava sua adaga.
já sendo capaz de imaginar o sangue vital deixando a bruxa responsável pelo desastre que havia se abatido sobre sua casa. Vendo o horror delicioso nos olhos da prostituta enquanto ele se atirava sobre ela de cima do cavalo, com a adaga apontada para a barriga dela, que ela já havia segurado protetoramente com uma das mãos apenas por instinto, Black Valder sentiu uma ponta de prazer cintilar em sua mente nublada pela raiva. Em algum lugar no fundo de sua mente, ele sabia que certamente morreria por suas ações, mas não se importava nem um pouco naquele momento. Ao mesmo tempo em que pensava que poderia valer a pena, porque ele tiraria algo do bastardo Stark que ousou menosprezar sua família ao se casar com uma bruxa herege. Com olhos temerosos, Talisa observou a lâmina brilhante se aproximar para um golpe, enquanto a loucura brilhava nos olhos de seu portador. Ela sabia que deveria tentar desviar ou bloquear a lâmina mortal de alguma forma, mas ela não era uma cavaleira habilidosa e nem tinha tempo para qualquer manobra de sua parte. O desespero tomou conta do coração da jovem rainha, pois ela tinha certeza de que sua morte estava a apenas um momento de distância. Um arrependimento intenso sobre sua falta de talento mágico ressurgiu momentaneamente, pois ela se sentiu muito vulnerável e desamparada diante do ataque enlouquecido de Frey. Do canto de sua visão, ela teve um vislumbre do fiel companheiro de seu marido, Grey Wind, atacando à frente, mas a distância era simplesmente grande demais para o lobo gigante salvá-la a tempo, assim como para qualquer outra pessoa presente. Colar. De repente, um som metálico claro soou em seus ouvidos, chegando até ela junto com os gritos e berros dos presentes, antes que um braço forte envolvesse sua cintura e a puxasse do precipício da morte no último momento. Arguilha. Simultaneamente, um araque flamejante apareceu em sua visão e atacou Black Valder, fazendo com que uma tempestade de chamas irrompesse da arma e consumisse o homem em questão de momentos, enquanto seus gritos repentinos e agonizantes chocavam os que estavam ao redor. Talisa sentiu seus pés tocarem o chão, enquanto seu salvador assentava no chão enquanto pisava na frente dela de forma protetora. Foi nesse ponto que a jovem rainha finalmente conseguiu dar uma boa olhada naquele que tinha acabado de salvar não só a si mesma, mas também seu filho ainda não nascido. Peças de armadura de couro vermelho sangue, junto com uma cota de malha escura justa ao redor de seu corpo superior, estavam de pé uma guerreira com uma figura graciosa e ágil. Pele caramelo e cabelos escuros e cacheados na altura dos ombros, dando a ela uma sensação de beleza feminina, embora sua aura fosse feroz e autoritária. Pressionando o exército de cavaleiros diante dela, enquanto um manto de fogo tremeluzia ao redor de sua figura. A característica mais marcante, porém, era a marca em forma de pena em sua bochecha que brilhava com poder e luz, enquanto a guerreira permanecia despreocupada diante dos milhares de cavaleiros e cavaleiros, enquanto ela declarava com frieza rouca: a casa Frey não tem mais lugar nestas terras. Derrubem-nos. De repente, figuras surgiram em chamas ao redor de Talisa, cada uma usando um conjunto de armadura ligeiramente diferente e empunhando uma arma diferente. Embora sua aura fosse igualmente brilhante e a marca em suas bochechas lhe dissesse que esses 5 guerreiros, homem e mulher, também eram Featers. Eles não hesitaram por um segundo antes de se jogarem para frente, enquanto o fogo se acendia ao redor de suas formas. Sem medo ou gritos de guerra, os Featers liberaram sua ira sobre as centenas de cavaleiros e cavaleiros da casa Frey, enquanto a guerreira que a salvou ficou ao seu lado protetoramente. Capítulo 123. 300 depois de Cristo, gritos e berros de agonia ecoavam em seus ouvidos. A mente de Robb tinha dificuldade em compreender os eventos rapidamente mutáveis dos últimos momentos. Assim que ele pensou que sua esposa e filho morreriam nas mãos de um homem que serviu ao seu lado por quase 2 anos, uma Feater lendária apareceu e salvou seu amor, apenas para que Feater de alguma forma convocasse vários outros guerreiros lendários e ordenasse que eles se jogassem na batalha contra centenas de vassalos e soldados Frey. Mordendo a bochecha para se livrar do torpor momentâneo, Robb lançou um último olhar para Talisa, antes de virar seu corcel e deixar o desespero e o medo de quase ter perdido seu amor alimentar sua raiva, enquanto gritava para seus homens: acabem com cada um dos Freys. Matem os traidores. Ele não disse mais nada enquanto dirigia seu corcel para frente e com vento cinzento ao seu lado lançou-se na batalha, enquanto testemunhava o poder verdadeiramente aterrorizante da guarda pessoal do Deus Vermelho. Aqueles 5 eram como a encarnação de sangue e fogo, enquanto eles ceifavam homem após homem com aço e fogo sem pausa. Eles eram a destruição encarnada, pois eles simplesmente esmagavam tudo em seu caminho com uma fusão perfeita de técnica e poder inigualável. Ao observá-los, o jovem lobo compreendeu com certeza que nenhum exército mortal poderia detê-los. A respiração pesada e contida dos cavaleiros e soldados ensanguentados era tudo que podia ser ouvido no campo queimado e sangrento, enquanto um cheiro um tanto metálico e de cinzas pairava no ar. A luta não foi longa e o jovem lobo sabia que ele e seus homens não tinham matado mais do que uma pequena fração da força de 2.300 homens dos Frey a cavalo. Mesmo assim, ele provavelmente perdeu dezenas de homens nessa luta, enquanto os Featers estavam no campo cercados por morte e cinzas, sem nem mesmo uma gota de sangue ou um arranhão em suas armaduras. Cada um deles aparentemente havia matado dezenas e centenas de homens sem o menor esforço, com uma postura calma, confiante e alerta, exaustão ou medo sendo totalmente estranhos a eles. Esses 5 guerreiros invencíveis não disseram uma palavra enquanto olhavam para seus homens com um olhar impassível, antes de simplesmente desaparecerem em uma chuva de brasas, deixando para trás apenas a guerreira que salvou sua esposa. O jovem rei primeiro chegou ao lado de sua esposa e gentilmente colocou sua mão em sua bochecha, antes de abraçá-la em uma rara demonstração de intimidade. Robb, assim como seu pai,
preferia manter as partes mais íntimas de seu relacionamento com Talisa entre os dois, mas tendo quase perdido ela e seu filho ainda não nascido, ele agiu de acordo com suas emoções e a puxou para seu abraço por um longo momento. Soltando Talisa, o rei do norte se virou para Pena e se dirigiu a ela. Você tem minha gratidão por salvar minha esposa, senhora Pena. Olhando para o jovem diante dela, Mera de alguma forma entendeu as ações de Fênix em tentar fazê-lo jurar lealdade ao Templo Vermelho por conta própria, já que Robb Stark poderia muito bem ser a pessoa mais próxima que ela já havia encontrado quando se tratava de ser honrado e obediente, apesar de sua falha em cumprir sua promessa à Casa Frey. Mesmo assim, o jovem lobo não só se casou com a pequena sacerdotisa por amor, mas também porque sabia que não fazê-lo a deixaria com uma reputação danificada. A partir de um certo ponto, ele aceitou a mancha em sua honra para garantir que a de Talisa permanecesse intacta, o que fez surgir o respeito no coração de Mera pelo homem. A líder feminina dos Featers, no entanto, também deixou claro que seu senhor não destruiu a Casa Frey apenas como um favor, pois substituir os Freys e ganhar controle sobre a travessia era uma ótima maneira do Templo Vermelho aumentar sua influência. As Twins eram um local perfeito para estabelecer um posto comercial entre o norte e o sul, pois não era apenas a única passagem sobre o Green Fork em uma área de algumas centenas de quilômetros, mas também era facilmente acessível através do rio. O Templo Vermelho não precisava realmente impor um pedágio alto para a passagem, pois poderia simplesmente impor um pedágio baixo e um pequeno imposto para os comerciantes, o que seria suficiente para torná-lo um posto comercial muito atraente, ao mesmo tempo em que geraria uma receita enorme. A reputação do templo de tratar todos os que estavam abaixo dele igualmente, não importando se eram de origem nobre ou não, também seria um passo importante para fazer com que esta nova cidade comercial fosse vista com uma impressão favorável pelos plebeus. Assentindo em reconhecimento às palavras da jovem loba, Mera se virou para a jovem sacerdotisa e lhe deu um olhar profundo, e declarou com sua voz levemente rouca: você deveria saber que o Senhor não a abandonará só porque você não tem talento para magia. Enquanto sua fé e lealdade forem puras e inabaláveis, nunca haverá um momento em que ele ignorará seu chamado. Lembre-se disso, sacerdotisa. Com o olhar pousado em Robb Stark uma última vez, Mera acrescentou: o Cavaleiro de Dragão tem uma mensagem do Senhor para você, então certifique-se de encontrá-lo a sós. Sem esperar por uma resposta ou mesmo uma reação, a Pena então invocou um pouco do poder de seu senhor e deixou o local em chamas. De pé nas ruínas quebradas e derretidas que outrora foram parte das gêmeas, Robb observou a destruição que o dragão deixou para trás com grande inquietação. Embora lhe tivessem dito que o Cavaleiro do Dragão não queria causar mal a ele nem ao seu exército, era um tanto desconcertante saber que existia uma criatura capaz de destruir um castelo tão poderoso quanto aquele que um dia foi. Mas o jovem lobo sabia que não havia como negar isso, principalmente porque ele conseguia ver a fera montanhosa do outro lado da travessia, descansando entre os restos mortais do segundo gêmeo. Escamas de cor creme com detalhes dourados nos chifres, ossos das asas e crista espinhal. Mesmo à distância, Robb estimou que a cabeça do dragão sozinha tinha pelo menos o tamanho de uma carroça. Com o olhar ligeiramente desviado, o jovem rei olhou para a figura de cabelos escuros parada na outra extremidade da larga ponte de pedra, suas feições um tanto obscuras devido à distância. Vossa Graça, Rose Bolton, um de seus mais leais servos, gritou, com uma impressão conflitante em seus olhos. Robb reuniu suas forças novamente após a tentativa dos Frey de matar sua esposa, para que os soldados de infantaria e outros vassalos que serviam a casa Frey pudessem ser tratados adequadamente. A maioria deles havia sido subjugada por enquanto, sem nenhum confronto violento, embora Robb soubesse que alguns estavam esperando uma chance de partir com raiva e ressentimento, o que mais uma vez diminuiria as forças restantes que o jovem lobo tinha sob seu comando. A única coisa boa sobre a situação naquele momento era que a maioria dos lordes restantes começou a olhar para sua esposa com mais do que apenas desgosto e suspeita. Agora havia também medo e respeito. O simples fato de o Deus Vermelho ter enviado metade de sua guarda pessoal para salvar Talisa e punir aqueles que ousaram atacá-la com total crueldade os tornou muito mais conscientes do que significava para ela ser uma sacerdotisa do Templo Vermelho. Ainda assim como o resto de seus homens, o jovem rei sabia que Rose Bolton não se sentiria confortável em deixá-lo ir encontrar o Cavaleiro do Dragão sozinho, mas Robb já havia se decidido. A única coisa da qual ele tinha mais certeza, depois de testemunhar o poder da lendária guarda pessoal do Deus Vermelho, era que se o templo o quisesse morto, então ele não estaria vivo agora. Tomei minha decisão, Robb declarou calmamente, enquanto continuava, faça os homens montarem acampamento e vasculhem a área em busca de sobreviventes. Voltarei em breve. Dizendo isso, o jovem lobo deu um último aperto gentil na mão de sua esposa e não hesitou mais, dando um passo à frente para encontrar o primeiro cavaleiro de dragão que os 7 reinos viram em séculos. Capítulo 124. 300 depois de Cristo, aproximando-se cada vez mais do cavaleiro de dragão de cabelos escuros. O jovem lobo viu a armadura de couro cinza primorosamente trabalhada com um brasão Targaryen em vermelho sangue na frente, o que fez com que uma pequena carranca aparecesse entre suas sobrancelhas. Os cavaleiros de dragões eram ainda mais misteriosos do que a guarda pessoal do Deus Vermelho em algum sentido. Alguns featers apareceram entre os lordes em Porto Real e histórias e mitos sobre eles existiam. Era diferente para os cavaleiros de dragões, pois ninguém sabia quem eles eram ou mesmo quantos deles existiam no Templo Vermelho. Havia histórias de dragões ajudando as forças do templo a conquistar Cartut e erradicar os Dothraki, mas ninguém sabia nem se essas manifestações de fogo e magia tinham nomes. Ver o brasão Targaryen usado por um cavaleiro de dragão do Templo Vermelho não só causou um grande choque no Rei do Norte, mas também fez com que uma grande sensação de perigo ecoasse em sua mente.
No momento em que o olhar de Robb focou no rosto do cavaleiro, esses pensamentos foram um tanto esquecidos, pois uma estranha sensação de familiaridade começou a brotar em seu coração. Como se estivesse atordoado, o jovem lobo caminhou na frente do cavaleiro de dragão, seus pensamentos um turbilhão de memórias, pois ele era incapaz de explicar a proximidade que sentia em relação ao guerreiro diante dele. Chegando finalmente diante do cavaleiro de dragão de cabelos escuros e olhar penetrante, o jovem lobo não teve tempo de reagir quando, de repente, o jovem abriu um leve sorriso e se dirigiu a ele. Há quanto tempo, irmão? Jailhaeris gritou com um sorriso, enquanto observava o garoto com quem cresceu chegar à sua frente. Espero que você não queira que eu o chame de rei, ou terei que desafiá-lo para outra corrida ao redor de Winterfell para colocá-lo em seu lugar, Robb. O jovem cavaleiro de dragão nunca se esqueceu de seu irmão e ficou feliz por finalmente ter a chance de se reunir com ele, especialmente em um momento em que Robb precisava de sua ajuda e ele tinha forças para fornecê-la. Jailhaeris praticamente conseguia ver as engrenagens girando na cabeça de Robb, antes que um olhar de realização e choque profundo aparecesse nos olhos deste último. J. Jon, o jovem lobo questionou incrédulo. Seu pai nunca lhe disse para onde seu irmão tinha ido, apenas que ele havia se juntado a uma ordem de sacerdotes guerreiros em Essos. Robb, é claro, especulou que ele poderia ter se juntado ao Templo Vermelho, embora achasse mais provável que seu pai o tivesse enviado a Norvus para ser treinado pelos sacerdotes barbudos. Ao ver que seu irmão não apenas se juntou ao Templo Vermelho, mas também se tornou um dos esquivos cavaleiros de dragões, ele quase desmaiou de choque, principalmente quando percebeu que foi Jon quem sozinho devastou os gêmeos e praticamente erradicou a Casa Frey. Então, você se lembra? Jailhaeris respondeu, o sorriso em seu rosto apenas aumentando, antes que o jovem rei agarrasse seu irmão há muito perdido em um abraço caloroso, enquanto suprimia as lágrimas de alegria que ameaçavam cair. Como? Robb perguntou depois de finalmente se separar de seu irmão, ainda olhando para Jailhaeris com grande surpresa e olhando para o brasão Targaryen com um olhar penetrante. Bem, a coisa mais importante que você precisa saber é que eu provavelmente não sou o filho bastardo de Eddard Stark, respondeu o jovem cavaleiro de dragão. Eu sou o filho legítimo de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen, nascido como Jailhaeris Targaryen. Seu pai, meu tio, apenas me acolheu como seu bastardo e me nomeou Jon para esconder a verdade do resto de Westeros e especialmente de seu amigo e rei, Robert Baratheon. Chocado com essa revelação, Robb percebeu que isso era de fato algo que seu pai faria, sacrificando voluntariamente sua própria honra e causando grande conflito em seu casamento com o único propósito de proteger o filho de sua amada irmã. Ainda assim, o fato de que seu irmão era basicamente realeza Targaryen e também o herdeiro legítimo dos Sete Reinos enviou um tremor de choque através de seu coração. Seus homens o declararam o Rei do Norte e o Rei do Tridente, mas Jon de fato era um verdadeiro descendente da realeza e o herdeiro do Trono de Ferro. Jon também foi o primeiro cavaleiro de dragão que Westeros viu em séculos, o que de alguma forma lembrou Robb de Aegon, o Conquistador. Você está aqui para reivindicar o Trono de Ferro? É por isso que você está aqui, Jon? Perguntou o jovem lobo com um olhar pensativo, esperando não ser forçado a entrar em conflito com seu irmão. Balançando a cabeça em negação, Jailhaeris respondeu com um olhar intenso. Eu sou um cavaleiro de dragão do Templo Vermelho e membro da Casa Targaryen. Eu não sou um rei ou conquistador como meus ancestrais. A razão pela qual estou aqui é para lhe oferecer ajuda do Templo Vermelho, Robb. Do que você está falando, Jon? Robb questionou, sua expressão se tornando um tanto defensiva. Suspirando levemente, Jailhaeris pegou um pequeno saco de couro do cinto e o passou para o irmão antes de responder. A Casa Frey e a Casa Bolton conspiraram com os Lannisters em uma tentativa de trair e matar você e sua esposa. Dentro estão as muitas mensagens que eles trocaram em preparativos para isso. É parte da razão pela qual vim para as Gêmeas e destruí a Casa Frey, concluiu Jailhaeris. Com a cor desaparecendo de seu rosto, Robb ficou profundamente perturbado com essas palavras. Lendo algumas das mensagens dentro da bolsa de couro, o jovem rei percebeu a veracidade das palavras de Jailhaeris. Embora essa não seja toda a mensagem que eu trouxe aqui, Robb, acrescentou o jovem cavaleiro de dragão, sabendo que o choque do irmão provavelmente não passaria por muito tempo. Sua guerra com os Lannisters acabou. O Templo Vermelho já destruiu Tywin Lannister e suas forças perto das Terras da Coroa quando eles tentaram ajudar Porto Real a se defender de Renly Baratheon. King's Landing também caiu sob o domínio do templo depois que o Rei do Sul e suas forças violaram os muros e o Deus Vermelho os transformou em cinzas em retribuição ao que estavam fazendo aos plebeus e seus fiéis. Sem mencionar a frota do templo que está atualmente navegando em direção às Ilhas de Ferro ou os exércitos que estão invadindo Hit e as Torments. O vale também está a apenas uma visita minha ou de outro cavaleiro de dragão de cair sob o domínio do templo. E quanto a Arya e Sansa? Perguntou o jovem rei um tanto ansioso, a alegria de se reunir com seu irmão banida pela realidade e pelo choque de sua situação. Eles estão vivos e bem, protegidos pelo sumo sacerdote do Templo Vermelho em Porto Real. O Senhor até enviou seus homens para libertar Winterfell dos Greyjoys e garantir que seus irmãos mais novos estejam seguros e bem. Jailhaeris explicou. Por quê? Por que fazer tudo isso? O jovem mundo questionou calmamente, seu olhar pousado intensamente no rosto do irmão. Robb sabia que o Templo Vermelho não demonstraria tanta boa vontade e ajudaria ele e sua família dessa forma apenas por causa de Jon ou porque ele havia se casado com Talisa, uma sacerdotisa do Templo Vermelho. Tinha que haver mais razões para fazer isso pelo Deus Vermelho. Ele quer sua lealdade, Jailhaeris declarou calmamente e o olhar em seus olhos revelava respeito e gratidão incomensuráveis. Capítulo 125.
300 depois de Cristo, olhando para o homem de cabelos escuros que havia roubado seu coração, enquanto ele carregava o pequeno pacote de alegria de cabelos brancos que era sua filha em seus braços com um sorriso relaxado e gentil. O coração de Raela quase saltou do peito de alegria avassaladora. A ex-rainha lutou muito para conter as lágrimas que ameaçavam cair de seus olhos depois de uma tarde que passou com Fênix e Aléria brincando nos jardins de Pedra do Dragão. Foi um momento íntimo e precioso para sua pequena família, pois eram apenas os três, o que era algo impensável na vida anterior de Raela. Às vezes, ela tinha dificuldade em se convencer de que tudo isso não era um sonho, mas sim realidade, que ela realmente poderia ser feliz, sem mencionar as preocupações infundadas que atormentaram sua mente durante a gravidez, não apenas pela vida da criança, mas também porque ela não sabia que tipo de pai Fênix seria. Embora a paciência e o amor infinitos que o guerreiro de olhos roxos tinha não apenas por sua filha, mas também por si mesma, a fizeram chorar muito mais de uma vez. O fato de Fênix estar lá para abraçá-la e cobri-la com ainda mais cuidado e carinho só fez aumentar suas lágrimas, enquanto seu amor por ele parecia crescer a cada momento. Ao vê-lo olhar para ela, enquanto caminhavam de volta para o castelo sem pressa, lado a lado, a senhora Targaryen foi de certa forma compelida pela luz amorosa que brilhava neles a se aproximar de Fênix e gentilmente agarrar sua bochecha com sua mão ágil, antes de depositar um beijo carinhoso em seus lábios. Eu te amo, ela sussurrou amorosamente para seu marido piedoso, o amor brilhando intensamente em seus olhos violetas. Eu sei, Fênix respondeu com um leve sorriso pelo qual Raela se apaixonou durante todo o tempo em que estiveram juntos, antes de se inclinar e dar um beijo em sua bochecha. Eu também te amo, Raela, Fênix acrescentou com afeição silenciosa. Algumas horas depois, caminhando pelo castelo a caminho da biblioteca, pois sabia que era ali que Missandei estava no momento, o olhar de Fênix pousou na distância, observando o encontro entre seu cavaleiro dragão e o rei do norte. Ele sabia que o jovem lobo talvez não quisesse abrir mão de seu poder como governante incontestável do norte, mas algumas coisas eram inevitáveis. Embora Fênix não planejasse tomar a região entre a muralha e o pescoço à força, Robb Stark, no entanto, estava em uma posição em que não tinha escolha a não ser aceitar a mão que o Templo Vermelho, ou seja, Fênix, estendia. O jovem rei não estava apenas cercado por homens que buscavam traí-lo, mas também por aqueles que o ressentiam pelas escolhas que ele fez, especialmente quando se tratava de sua noiva. Os nórdicos não gostavam de Talisa não ser do norte, da mesma forma que fizeram com a esposa de seu pai, Catelyn Tully, enquanto os lordes do sul cuspiam em ódio pelo fato de ela ser uma herege e sacerdotisa do templo, algo com que os lordes do norte também não estavam felizes. Como homens que se orgulhavam de serem os únicos descendentes que conseguiram lutar contra a invasão Andala e com ele sua fé. Foi motivo de grande desgosto que não apenas seu antigo senhor, Eddard Stark, mas também seu rei tivessem se casado com uma mulher que não adorava os deuses antigos. O fato de Robb também ter executado Rickard Karstark só aumentou seus problemas. Sem mencionar a morte prematura dos Frey nas mãos do Templo Vermelho e dos Greyjoys que assolavam e atacavam a costa ocidental do norte. Era bem provável que mesmo que o jovem rei retornasse ao norte, rebeliões contra seu governo surgiriam por todo o Reino do Norte, enquanto as terras fluviais poderiam escapar completamente de seu controle, agora que os Lannisters não eram mais uma ameaça. Seu tio Edmund Tully certamente não hesitaria em renunciar à sua lealdade ao Rei do Norte e talvez tentar governar as terras fluviais ele mesmo, como Rei do Tridente. Para preservar sua autoridade e garantir a segurança de sua família, Robb Stark não teria muita escolha a não ser jurar lealdade ao Templo Vermelho. E mesmo no cenário improvável de que ele recuse, as hordas de selvagens e caminhantes brancos vindos de além da muralha provavelmente o ajudariam a mudar de ideia bem rápido. Já Ilhaeris sendo um cavaleiro de dragão do Templo Vermelho e sua esposa sendo uma sacerdotisa, junto com a demonstração de poder que ele viu nas penas, Robb naturalmente estaria mais disposto a jurar lealdade ao templo. Sem mencionar que Fênix não planejava impor seu governo ao norte como faria ao resto dos 7 reinos por enquanto, já que o território que o Templo Vermelho teria que assumir o controle era simplesmente muito vasto. O norte sozinho ocupava cerca de 1/3 da massa terrestre total de Westeros, o que o tornava um lugar difícil de governar, quando enfrentava oposição de todos os lados. Além disso, o Templo Vermelho quase não tinha fiéis nessas terras e a fé dos deuses antigos estava profundamente enraizada no povo, o que tornaria quase impossível governá-lo sem grande resistência. O mesmo era ainda mais verdadeiro para as terras fluviais, pois a fé dos Sete era especialmente forte nessas terras, enquanto sua aversão às outras crenças religiosas também era mais pronunciada. Como tal, era muito mais fácil exercitar a paciência e avançar de forma constante e cautelosa, enquanto esperava por uma oportunidade de impor o governo do Templo Vermelho. Fênix sabia disso muito bem e ele era de fato um homem muito paciente e previdente, o que se refletia em seus planos para o norte e as terras fluviais. Chegando finalmente à biblioteca, Fênix deixou esses pensamentos de lado, entrou com passos silenciosos e foi em busca de sua amante tranquila e exótica. Por fim, ele encontrou Missandei escondida dentro de uma pequena alcova com uma pilha de livros mais altos que ela ao lado, com a bela estudiosa fixada no livro em suas mãos finas, vestindo um robe cinza claro com bordados pretos ao redor do decote, mangas e cintura, onde um cinto fino de couro segurava as roupas juntas, fazendo com que a ex-escrava parecesse absolutamente deslumbrante. Seu cabelo estava preso firmemente em uma grande trança volumosa, que apenas acentuava perfeitamente as linhas suaves das feições de Missandei. Você deve ter sido uma deusa do conhecimento e da beleza em sua vida passada. Fênix se dirigiu calmamente à esposa de olhos dourados. Olhando para cima surpresa, pois não havia notado sua chegada, Missandei sorriu afetuosamente enquanto seus olhos dançavam de alegria ao vê-lo. Eu sou sua esposa, então devo ter sido.
Ela respondeu com um leve rubor, o que causou uma comoção no coração de Fênix, enquanto seu desejo despertava com intensidade. Inclinando-se para roubar um beijo profundo dos lábios macios dela, o que fez Missandei soltar um gemido baixo de desejo e conforto, Fênix declarou o motivo de sua visita. Seus olhos já tendo adquirido um tom de fogo. Eu estava indo para Vila Velha e pensei que você poderia se interessar em dar uma olhada na coleção de livros na cidadela, ele sussurrou contra os lábios dela, ainda pairando sobre ela. Seu corpo musculoso forçou a bela e esbelta a se recostar na poltrona, fazendo com que Missandei se sentisse totalmente cercada por sua força e presença, o que a fez desejar estar ainda mais perto de seu amor. Agora, acho que primeiro temos que cuidar de outra coisa. Fênix acrescentou com um sorriso maroto, enquanto seus lábios se conectavam aos dela mais uma vez e dessa vez ele não planejava interromper suas carícias íntimas com beijos simples. Não demorou muito para que ele tirasse as vestes de Missandei e banisse suas próprias roupas para conectar seus corpos como um amante. Seu eixo duro penetrando profundamente no núcleo da bela de olhos dourados, enquanto suas mãos e lábios vagavam sobre suas curvas, extraindo um orgasmo após o outro de sua forma disposta. E quando Fênix finalmente liberou sua própria semente dentro de seu amante, Missandei também o acompanhou por outro momento de felicidade, com os olhos quase explodindo de desejo e afeição. Capítulo 126. 300 depois de Cristo, Odon, Blackcrown, The Three Sisters, Sunyoze, Uplands, Bandalton e Oneioto já foram conquistadas pelas forças que trouxe comigo. Horror Hill, Starpeak e Ashore Sideral foram deixados para os exércitos dorneses sob a liderança de Dora Martell, enquanto as terras mais ao norte logo serão atacadas pelas forças do comandante Santanis, Kinvara relatou calmamente enquanto estava deitada nos braços de Fênix. Enquanto eles descansavam juntos no telhado da Igotover, a lua cheia iluminando a noite escura acima. Fênix havia levado Missandei para a cidadela algumas horas antes e passou algum tempo com ela vasculhando os enormes arquivos em busca de algum conhecimento antigo e perdido, antes de ir encontrar sua adorável sacerdotisa. E a árvore? Perguntou Fênix, sem se preocupar em estender seus sentidos para as Ilhas Douradas que ficavam diante da costa do Urit, que era governado pela Casa Redvine. Ele preferiu ouvir a bela voz de Kinvara, enquanto ela lhe dizia o que ele precisava saber, desenhando círculos em seu peito com seus dedos finos enquanto fazia isso. Enviei a alta sacerdotisa Tibera Yatas, junto com dezenas de guerreiros da Mão Ardente e aproximadamente 5.000 soldados para forçar a Casa Redvine a se submeter ou destruí-lo se eles agissem desafiadoramente. Eles não falharão em seus deveres, a sacerdotisa de olhos de cristal declarou com convicção silenciosa. Eu sei que não vão, veio a resposta leve de Fênix, enquanto sua mão acariciava gentilmente o lado dela. Uma pausa momentânea surgiu entre os dois, enquanto eles apenas aproveitavam a presença um do outro em silêncio, olhando para o tapete azul escuro cheio de estrelas que era o firmamento. Quanto tempo você vai ficar? Kinvara perguntou suavemente depois de alguns minutos, olhando para Fênix com olhos sonolentos, mas amorosos. Contanto que você queira, ele respondeu calmamente, com os olhos brilhando com gentil afeição. Rangendo os dentes de ódio, sede de sangue e vingança irromperam no coração de Yara enquanto ela lia a mensagem em sua mão. Seu irmão havia morrido em Winterfell, supostamente nas mãos de assassinos do Templo Vermelho, embora ela não acreditasse nisso. O Templo Vermelho pode ter sido uma força poderosa da qual certamente era preciso ter cuidado, mas ela não conseguia ver nenhuma razão para eles interferirem nessa guerra. Embora eles tivessem enviado o sacerdote imortal durante a rebelião de sua casa contra o usurpador, o templo era conhecido por sua política de não intervir em assuntos de Westeros além de simplesmente proteger e ajudar seus fiéis, dos quais havia muito poucos no norte. Não, Yara tinha certeza de que o pequeno senhor que governava Winterfell provavelmente havia envenenado seu irmão e apenas espalhado a notícia para evitar evocar a ira de sua família, já que a maior parte do exército do norte ainda estava no sul e ele não tinha como afastar as forças sob seu comando. Preparem os homens, estamos cavalgando para Winterfell, Yara gritou com raiva fria, enquanto saía furiosa do longo salão situado em uma colina que era o castelo Deepwood, a sede da Casa Glover, que ela havia conquistado apenas algumas semanas antes. Seus homens provaram sua lealdade com ações rápidas, pois não hesitaram em se reunir e se prepararam para partir apenas alguns minutos depois. Deepwood Motte não ficava longe de Winterfell, a apenas 2 dias de viagem a cavalo, sem montanhas ou grandes rios para cruzar. Embora Yara Greyjoy e seus homens nem sequer tenham passado da metade do caminho quando um rugido bestial de repente abalou a atmosfera. Rugido. Os homens de ferro, tentando evitar que seus corcéis um tanto frenéticos os derrubassem, olharam para o céu nublado com medo e horror, enquanto viam uma besta alada realmente gigantesca romper o teto nublado bem acima deles. Escamas cor de obsidiana davam ao enorme dragão uma aparência mais aterrorizante, enquanto ele descia com uma velocidade alucinante. Retirem-se! Yara Greyjoy mal conseguiu gritar seu comando quando o terror negro já estava acima deles. Sua boca aberta enquanto uma profunda tempestade de fogo negro irrompeu dela e praticamente aniquilou o pequeno exército que ela havia levado consigo. O calor e a força destrutiva do dragão negro eram tão grandes que tudo com que ele entrava em contato direto se transformava em cinzas instantaneamente, não havendo tempo para derreter ou queimar. Nossa guerra acabou, Robb Stark declarou enquanto estava sentado em seu assento em uma das poucas salas que sobreviveram à fúria do dragão de seu irmão, enquanto enfrentava os lords que o seguiram nessa guerra até agora. Talisa sentou-se ao seu lado esquerdo, enquanto Jon ficou à direita atraindo olhares inquietos, mas principalmente temerosos e hostis dos homens presentes.
Tywin Lannister está morto, Renly Baratheon está derrotado. As terras ocidentais, as Ilhas de Ferro, as terras da Coroa, o Hit e as terras da Tempestade estão todas sendo conquistadas pelo Templo Vermelho enquanto falamos. Espero que o mesmo destino recaia sobre o vale não muito longe no futuro. O jovem lobo continuou com um tom calmo. Suas palavras causaram protestos de choque e horror, enquanto a atmosfera se tornou incrivelmente tensa e hostil, com quase todos os lordes olhando ferozmente para o Cavaleiro de Dragão ao seu lado, assim como para sua esposa. É por isso que ele está aqui, para forçar nossa rendição. Um Lorde do Sul cuspiu, encarando Jon com olhos odiosos, em meio às muitas vozes de raiva e dissidência. Silêncio! Rosnado! Robb gritou, enquanto seu fiel companheiro Vento Cinzento soltou um rosnado feroz que fez a multidão se acalmar um pouco. Ele não está aqui para forçar nossa rendição, nem é um estranho. Afirmou o jovem lobo com voz firme, causando alguma confusão entre os que ouviam. Tenho certeza de que todos vocês já ouviram falar sobre o filho bastardo do meu pai, Jon Snow. Robb começou a explicar. Embora o que nenhum de nós soubesse era que meu pai, de fato, mentiu sobre as origens da criança. Dando um passo à frente, Jaehaerys Aerys observou com total calma, enquanto encarava os muitos lordes poderosos das terras fluviais e do norte, uma aura opressiva sendo emitida de sua forma, enquanto ele usava seu vínculo com Lyra para recorrer à presença dracônica dela. Eu sou Jaehaerys Aerys Targaryen, senhor da casa Targaryen e filho legítimo do último dragão e da loba da casa Stark. E eu não vim para forçá-lo a se render e dobrar os joelhos. O Cavaleiro de Dragão de cabelos escuros declarou confiantemente, enquanto continuava. Fui enviado aqui pelo Deus Vermelho com uma oferta de aliança, para ajudar o norte e as terras fluviais a recuperarem sua paz e independência. Jaehaerys Aerys concluiu, enquanto um momento de silêncio chocado se espalhava pelo salão. Capítulo 127. 300 depois de Cristo? Como você planeja lidar com os Boltons? Jaehaerys Aerys perguntou ao irmão após o término da reunião com os lordes. A aliança, que era muito mais parecida com um pacto de não agressão, já havia sido acordada pelos nobres das terras fluviais e do norte, embora algumas das condições fossem difíceis de aceitar pelos lordes do sul e do norte. A primeira foi que o Templo Vermelho não seria mais obstruído quando se tratasse de construir templos e atrair fiéis nesses dois reinos. Na verdade, os lordes até tiveram que fornecer um lote de terra adequado e isentar o templo de quaisquer impostos e pedágios. Outra condição era que a travessia, que agora estava quase toda em ruínas, junto com a área ao redor num raio de 24 quilômetros, seria permanentemente parte do território do Templo Vermelho e, portanto, estaria sob seu governo. Isso inicialmente provocou muita resistência e dissidência por parte dos nobres do sul, especialmente de Montully, que pensava em reconstruir as Gêmeas e, como os Frey, ganhar uma grande quantidade de riqueza cobrando pedágios para atravessar o Green Fork. Jaehaerys Aerys, no entanto, não se incomodou com a raiva da multidão nobre e simplesmente declarou que o Templo Vermelho exigiria apenas uma única moeda de cobre por pessoa como taxa para cruzar o rio, pelos próximos 100 invernos. Essa declaração causou muitos olhares de choque e confusão, pois os Freys exigiam regularmente mais de 5 dragões de cobre, enquanto aumentavam a taxa periodicamente a seu bel prazer, sem mencionar que 100 invernos provavelmente só teriam passado em algumas centenas de anos. Embora ainda um tanto insatisfeitos, os lordes finalmente se acalmaram e concordaram com a condição, pois simplesmente não tinham perspicácia econômica para entender a importância da localização da travessia quando se tratava de comércio, pois era de lá que o Templo Vermelho planejava obter grandes lucros. Havia várias outras condições menores, mas a mais importante era que essa aliança duraria apenas enquanto um Stark ocupasse o trono do norte como rei ou rainha, o que significava que no momento em que alguém ousasse se rebelar, tentasse tomar o poder e tivesse sucesso, o Templo Vermelho poderia legitimamente conquistar o norte, pois qualquer acordo se tornaria nulo e sem efeito. Essa condição agiria como um grande impedimento para a agitação entre os nobres, já que nenhum deles queria enfrentar dragões, piromantes e sacerdotes imortais, sem falar do Deus Vermelho e suas penas. Não tenho certeza, mas provavelmente é melhor não fazer nada por enquanto. Robb respondeu com uma expressão conflituosa. Mesmo com a aliança com o templo, há muita inquietação e insatisfação entre os lordes do norte, então temo não poder punir essa traição por enquanto. Assentindo pensativamente, Jaehaerys Aerys sabia que Robb estava certo em sua avaliação. Ele entendia muito bem o valor da paciência, pois Fennex havia se assegurado disso enquanto ensinava o jovem garoto a ser um cavaleiro de dragão. Após uma breve pausa, Jaehaerys Aerys falou novamente. Eu escoltarei suas irmãs de volta para Winterfell assim que eu voltar para Porto Real. Se você tiver decidido o que quer fazer quando chegarmos lá, não hesite em pedir minha ajuda, irmão. Não vou, Robb declarou com um sorriso, enquanto os dois jovens se abraçavam por um momento antes de Jaehaerys Aerys caminhar de volta pela ponte de pedra e montar em seu companheiro dracônico. Gritido. Um grito estrondoso e algumas batidas poderosas de suas asas cor de creme foram tudo o que Lyra precisou para subir ao céu, carregando seu cavaleiro de volta para Porto Real. Meu senhor, Thoros o cumprimentou com respeito e devoção no momento em que entrou no escritório, curvando-se profundamente no processo. O que o traz aqui, Thoros? Perguntou Fennex, enquanto movia sua torre para frente em sua partida de xadrez contra Arianne. Mordendo adoravelmente o lábio inferior em concentração, enquanto estava totalmente concentrada no jogo, Fennex não pôde deixar de achar seu foco incrivelmente atraente.
Enquanto ela estava sentada ali em seu vestido de seda violeta claro que abraçava suas curvas perfeitas e exibia muito de sua pele caramelo, Huiyu, uma de suas penas, também estava presente embora ela apenas estivesse sentada silenciosamente ao lado, esculpindo cuidadosamente um pedaço de madeira com uma das muitas adagas valerianas que ela tinha embainhadas por todo o corpo. O próprio Fênix ainda não tinha certeza no que ela estava trabalhando, mas quase todos os brinquedos de madeira de alheria vieram das mãos de sua guarda. Arya Stark, a mais nova das duas irmãs, veio até mim para perguntar sobre como se tornar uma pena. Taurus declarou com um sorriso irônico no rosto, enquanto seu olhar se fixava em Huiyu por um momento, embora a pena não tenha reagido às palavras que ele havia falado, embora ela certamente as tivesse registrado. Não é a primeira vez que a garota pergunta sobre isso, embora desta vez ela tenha sido muito mais insistente, finalizou o sumo sacerdote. Cantarolando baixinho, Fênix pensou nas palavras de Taurus e no que fazer com a garota. Ele sabia que Arya poderia ansiar por força devido às experiências que teve nos últimos anos, mas a garota tinha um espírito livre no coração, o que não era adequado para uma pena, embora ele não restringisse muito sua guarda pessoal. Ainda assim, seus featers não eram aventureiros ou exploradores em sua essência, mas seus lutadores mais leais e de elite, sem mencionar companheiros. Arya era um coringa e manter regras e seguir ordens não eram coisas que ela gostava particularmente. Isso, no entanto, era uma parte essencial de se tornar um feater. Ele tinha que ter confiança absoluta em sua guarda pessoal, pois o poder e a autoridade que eles exerciam eram inigualáveis por qualquer padrão mortal. Eles eram os mais puros entre os representantes, cada ação deles sendo uma promulgação de sua vontade. Com um sorriso de repente iluminando seu rosto, Ariane empurrou sua rainha para frente e roubou um de seus cavaleiros, ao mesmo tempo em que colocava seu rei em perigo. Certo, ela afirmou com um sorriso largo e os olhos brilhando de felicidade. Suspirando baixinho, Fênix virou seu rei com um sorriso, encontrando alegria na felicidade de seu amante. Você venceu, meu amor, ele afirmou, enquanto voltava seu foco para o paciente sumo sacerdote, embora as próximas palavras de Ariane o tenham feito parar. Por que não aceitá-la como aprendiz? A princesa Dornesa perguntou pensativamente. Isso obviamente não é algo que pode ser decidido às pressas, já que até o Bara treinou com você por anos antes de se tornar uma feater. Então não faz sentido testar a garota primeiro, se ela realmente tem o que é preciso para ser um membro da sua guarda pessoal, ela explicou. Eu concordo. Uma voz adorável, mas calma, soou de repente, enquanto Ruiu falava em apoio à ideia de Ariane, seus lindos olhos cor de safira brilhando com calma. Ela falar o que pensava foi uma surpresa por si só, o que fez Ariane e Taurus olharem para a pena de descendência valeriana com leve choque. Pensando por um momento, Fênix declarou sua decisão. Assim seja. Ruiu, vá com o sumo sacerdote e diga à garota que ela primeiro tem que servir como aprendiz. Você e os outros a ensinarão por 2 anos, antes que eu a teste e decida se ela pode ser ensinada a ser uma pena. Diga a ela que se ela falhar, eu a tornarei incapaz de empunhar uma arma novamente. Ser uma feater não é algo que alguém pode se tornar apenas treinando. Se ela não estiver comprometida o suficiente para aceitar esses termos, então ela simplesmente não tem o que é preciso para ser uma de vocês. Fênix concluiu com finalidade. Assentindo em compreensão, Ruiu aceitou a ordem calmamente, levantando-se de seu assento e embainhando sua adaga depois de deixá-la dançar em sua mão por um momento. A mais, meu senhor. O sumo sacerdote interrompeu de repente a rainha do sul Margaery Tyrell deseja uma audiência. Ela está disposta a renunciar à sua fé e admitir suas falhas. Capítulo 128. 300 depois de Cristo, olhando fixamente para a porta de madeira escura que era a entrada para seus aposentos. A escultura habilidosa de uma fênix sendo particularmente atraente e um tanto aterrorizante, Margaery Tyrell sentiu seu coração bater descompassado. A jovem rainha do sul estava sendo mantida refém pelo Templo Vermelho há várias semanas e até agora seu cativeiro tinha sido surpreendentemente agradável. Todos os dias um banho seria preparado para ela aproveitar e a comida que era entregue a ela 3 vezes ao dia também era muito do seu agrado. O robe vermelho macio que ela havia comprado para roupa, seria lavado a cada 2 dias e era feito de seda de alta qualidade. Além de estar confinada em seus aposentos que consistiam em um quarto, uma sala de estar, um pequeno escritório com quase 100 livros em prateleiras e um banheiro para seu próprio uso, ela não se sentia nem um pouco como uma prisioneira. Tendo ouvido todo tipo de histórias assustadoras não apenas da Septã e do mestre em Jardim de Cima, mas de todo tipo de pessoas sobre as coisas horríveis que o Templo Vermelho fazia aos seus inimigos, incluindo o uso de magia de sangue. Margaery ainda não havia passado por nenhum tipo de tortura ou mesmo interrogatório, e foi exatamente esse fato que a deixou extremamente desconfortável. Com seus próprios olhos, ela viu o Deus Vermelho transformar dezenas de milhares de soldados e cavaleiros do sul em nada além de cinzas, incluindo seu irmão e o leal e experiente general Randil Tarly, que serviu sua casa por décadas. Então Margaery sabia, sem sombra de dúvidas, que o ser divino que governava o templo não era de forma alguma um ser misericordioso e perdoador, o que só a deixou mais inquieta com o passar do tempo. Ela só conseguia imaginar o destino que a esperava, e a cada dia que não era arrastada de seu quarto para ser sacrificada em algum tipo de ritual sombrio, seus pensamentos ficavam mais e mais frenéticos. Nunca em sua vida ela havia pensado que ser tratada gentil e justamente poderia ser tão apavorante, mas a essa altura, ela já estava à beira da sanidade, com o medo terrível sendo sua única companhia. Sabendo muito bem que lutar contra o Templo Vermelho era uma tarefa impossível, Margaery só queria silenciar o medo em seu coração. A imagem de um pássaro gigante e flamejante assombrando seus sonhos, enquanto olhos cruéis e brilhantes encaravam sua forma trêmula.
Ela já havia considerado cortar os próprios pulsos várias vezes, mas, visto que a entidade que vagava por seus sonhos era um deus verdadeiro, ela tinha dúvidas sobre conseguir escapar das garras do Deus Vermelho dessa forma. Foi sua avó que lhe ensinou tudo o que sabia e Margaery se lembrava bem das lições sobre conhecer suas próprias forças e fraquezas, diante do Deus Vermelho e seu templo. A jovem Rosa de Jardim de Cima não tinha confiança de que suas forças poderiam ajudá-la a escapar do pesadelo em que sua vida havia se transformado. A única coisa que ela sabia sobre deuses era que eles tinham que ser adorados e respeitados, algo que ela claramente não havia feito antes quando se tratava do Deus Vermelho. Margaery entendeu que isso era culpa dela e estava disposta a renunciar aos seus antigos deuses para se tornar uma crente sincera do Deus de Volantis e para isso, ela implorou ao guerreiro da Mão de Fogo que guardava seus aposentos para transmitir seu desejo de uma audiência com o Deus Vermelho, para que ele pudesse ver por si mesmo a mudança de opinião que ela teve. De repente, ela ouviu as pesadas portas de seus aposentos sendo destrancadas, fazendo-a pular de seu assento no sofá macio, assustada. Embora Margaery soubesse que provavelmente era apenas um criado com sua comida, ela estava errada. Quando a porta se abriu, não foi um dos servos do templo que entrou na pequena sala de estar que fazia parte de seus aposentos, mas um homem vestindo um simples conjunto de roupas de linho preto, uma túnica e algumas calças. Ele não usava sapatos, porém, enquanto caminhava silenciosamente para dentro da sala, seus pés descalços não faziam barulho enquanto se moviam sobre o chão de pedra polida. O homem tinha cabelos selvagens e escuros, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz roxa que a fez prender a respiração. Suas roupas simples não conseguiam esconder o físico perfeito por baixo, nem conseguiam esconder o fato de que ele era o homem mais bonito que ela já tinha visto em seus 17 anos de vida. Olhando para ela, o homem sorriu levemente, fazendo seu coração palpitar por um motivo totalmente alheio ao medo, quando de repente uma voz como vinho envelhecido e chocolate agridoce soou em seus ouvidos. Lady Tyrell, ouvi dizer que você queria uma audiência comigo, disse o homem com uma calma reconfortante. Levou um momento para que as palavras se acomodassem, pois a jovem rainha estava um tanto cativada pela voz e aparência do homem. Mas quando fizeram, os olhos de Margaery mostraram sua confusão, pois ela não entendia o significado por trás deles. O único com quem ela implorou para ter uma audiência foi o Red G. Com os olhos arregalados em choque e medo, seu corpo inteiro congelando, a jovem sentiu suas vias aéreas se contraírem e dificultando sua respiração, quando percebeu quem havia aparecido diante dela. Você não precisa ter medo de mim, Margaery, o homem disse gentil e suavemente, inexplicavelmente fazendo com que o pânico crescente em sua mente se acalmasse e se dissipasse. Eu não tenho o hábito de falar com aqueles que considero inimigos, nem gosto de torturar aqueles que considero. Você pode ser uma refém política, mas nenhum mal lhe acontecerá enquanto permanecer sob este teto. Essas palavras, ditas diretamente pelo Deus Vermelho, tiraram um peso imensurável dos ombros da pequena rainha, enquanto lágrimas de alívio começaram a fluir de seus olhos. Ela sabia que havia pouca razão para acreditar no homem, ou Deus, na frente dela, mas ela apenas fez como se fosse impossível que ele mentisse para ela. Com as pernas perdendo força, Margaery caiu para trás e caiu no sofá, uma respiração trêmula deixando seus lábios macios, enquanto ela puxava os joelhos contra o peito e sussurrava quase inaudivelmente, obrigada, obrigada, obrigada. Ela repetiu essas palavras várias vezes, sua mente uma bagunça enquanto a tensão dos últimos dias aparentemente simplesmente sumia de sua forma. A tensão e a preocupação constante tinham realmente exaurido seu espírito e quase a deixaram louca, não tendo apenas perdido seu irmão e qualquer esperança de futuro que ela havia imaginado para si mesma, mas também tendo testemunhado a horrível demonstração de poder absoluto. Além de semanas temendo por sua vida, a jovem simplesmente desmaiou. Através de sua visão cheia de lágrimas, ela distraidamente viu o homem mais lindo que já tinha visto se aproximar dela e se agachar diante dela, enquanto sua voz suave acariciava seus ouvidos mais uma vez. Descanse agora, pequena Rosa. O Deus entoou suavemente, um suspiro gentil acompanhando suas palavras. Quando você acordar, o mundo não será mais tão sombrio. Eu prometo. Como se por instinto, Margaery se viu cedendo, enquanto fechava os olhos e se deixava cair no abraço reconfortante do sono, com calor e conforto se espalhando por sua mente tensa enquanto fazia isso. Suspirando para si mesmo, Fennec segurou a forma ágil de Margaery Tyrell enquanto a carregava para a cama e a colocava sob as cobertas. A mente da jovem rainha estava perto de entrar em colapso devido à dor avassaladora e ao medo devastador que ela sentia por ele. Apesar de sua natureza implacável quando se tratava de lidar com os inimigos do Templo Vermelho e aqueles que estavam em seu caminho, não era uma sensação nada agradável saber que sua mera existência quase deixava a garota louca de terror. Fennec sabia que Margaery era uma jovem ambiciosa que havia aprendido a usar seus encantos para navegar no cenário político e até mesmo usá-los como arma para transformar situações a seu favor, mas ao vê-la dormindo e parecendo tão inocente, ele sabia que não poderia usar isso contra ela. A jovem era muito parecida com Sansa Stark, tendo sido criada na crença de que ser rainha seria o maior sinal de sucesso, que o poder e a autoridade de tal posição eram as maiores ferramentas que ela poderia possuir para garantir seu próprio bem-estar e que ela deveria se esforçar constantemente para atingir esse objetivo. Sansa pode ter sido um pouco mais inocente em sua busca por se casar com um príncipe, mas ambos foram vítimas de sua criação.
E mesmo que Margaery não tivesse feito nada para impedir que os soldados de seu exército estuprassem e saqueassem as casas de inocentes depois de terem violado os muros de Porto Real, Fênix podia ver que isso não era porque ela não tinha compaixão, mas simplesmente porque lhe disseram que era assim que as coisas eram em uma guerra. No final, ele não sabia se era simples pena ou misericórdia, mas Fênix decidiu que não aumentaria o medo da garota dali em diante. Em vez disso, ele a ajudaria a transformar esse medo em outra coisa, além de ganhar um novo significado em sua vida, além de se tornar a rainha. Se ele pudesse despertar a compaixão e a bondade em seu coração, Margaery Tyrell seria, sem dúvida, uma boa sacerdotisa. Sem mencionar que medo e adoração eram basicamente apenas lados diferentes da mesma moeda chamada fé. Capítulo 129. 300 depois de Cristo, com a espada de madeira na mão, Arya dançou pelo quarto vazio e bem iluminado que fazia parte dos aposentos dela e de sua irmã, junto com meia dúzia de outros cômodos. Depois de ser acolhida pelo templo, pedir uma espada de madeira para praticar foi uma das primeiras coisas que ela fez antes de retomar seu treinamento em dança aquática, com o objetivo principal de ganhar alguma força para se proteger. Enquanto estava refém na Fortaleza Vermelha, a lição mais profunda que a jovem garota Stark aprendeu foi que o poder era a ferramenta definitiva. Com ele pode-se fazer praticamente qualquer coisa, mas sem ele, a pessoa estaria constantemente à mercê daqueles mais fortes do que ela. Tendo testemunhado a descida do Deus Vermelho sobre Porto Real, Arya também sabia que a força pessoal era muito mais valiosa do que qualquer tipo de autoridade. As coisas que Cyril lhe contará sobre o Deus do Templo Vermelho e sua guarda pessoal se tornaram a meta que ela havia estabelecido para si mesma, a meta que ela havia prometido a si mesma lutar para atingir. Arya não hesitou em importunar o sumo sacerdote que os havia colocado sob sua proteção, depois de perceber que ele não lhe faria mal apenas por ser persistente. Para desgosto de sua irmã, finalmente ela conseguiu que todos concordassem em levar seu pedido ao Deus Vermelho, que ela sabia que estava no templo de vez em quando. Ao ouvir passos se aproximando, a jovem interrompeu seu treino, encarando a entrada e vendo o sumo sacerdote entrar em sua sala de treinamento, seu maneirismo contido, mas de alguma forma ainda exalando poder puro. Logo atrás dele, porém, estava uma mulher de cabelos prateados em trajes de guerreira que Arya nunca tinha visto antes. Embora a guerreira transmitisse uma sensação muito mais perigosa do que o sumo sacerdote. Os olhos de cristal da mulher brilhavam com uma luz calma, mas a garota Stark sentia como se um predador silencioso a estivesse observando atentamente, revelando todos os seus segredos com apenas um olhar e procurando por suas fraquezas, pronto para atacá-la a qualquer momento. A nuca dela formigava com uma sensação avassaladora de perigo, enquanto o corpo de Arya lentamente congelava de medo. A jovem não sabia quem era aquela mulher excepcionalmente bonita, mas instintivamente sabia que apesar de sua aparência encantadora, a guerreira era o ser mais poderoso que ela já havia enfrentado. Arya está Ruiu, uma pena sob o comando do Deus Vermelho e membro de sua guarda pessoal. Thoros apresentou com um tom calmo e respeitoso. O Senhor a enviou comigo para testar e treinar você por um período de 2 anos, antes que ele pessoalmente decida se você é digna de ser aceita entre suas fileiras. Ao ouvir essas palavras, choque e euforia travaram uma dura batalha na mente de Arya, pois ela estava aparentemente um grande passo mais perto de seu objetivo. Embora outro olhar para a silenciosa feateira tenha feito se perguntar se as coisas realmente iriam tão bem quanto ela imaginava. De alguma forma, ela realmente duvidava que esse fosse o caso. Olhando para a garota alegre e assustada, Rui suspirou internamente, sabendo que a apreensão da garota era bem fundamentada. Esses próximos 2 anos de aprendizado, se a garota escolher aceitar a oferta de seu lorde, seriam tudo menos simples. Seu aprendizado não seria realmente um teste de seu talento como combatente ou lutadora, pois esse não era um critério importante para uma pena. As coisas que ela e seus irmãos e irmãs tentariam encontrar em Arya Stark eram persistência, comprometimento, força de vontade e resistência mental. Claro, eles a fariam passar por um treinamento físico rigoroso para levá-la aos seus limites e escavar seu potencial nessas áreas. Mas não importava o quão boa lutadora ela fosse no final, contanto que ela tivesse a vontade de nunca desistir. Todas as penas possuíam essa qualidade, seus corações e mentes eram fortalezas inquebráveis, e para a garota ser uma delas, ela tinha que mostrar que isso era algo que ela também possuía. 300 depois de Cristo, vale o ninho da águia, batendo nervosamente a pena sem tinta em sua mão contra a folha de pergaminho em branco. O olhar de Petyr estava desfocado enquanto ele pensava nas informações que havia conseguido obter por meio de seus espiões. O Templo Vermelho de repente abandonou todas as pretensões e revelou seu poder aos 7 reinos. Da forma como estava, o templo já governava Dorne e as Terras da Coroa, enquanto as Terras Ocidentais, as Terras da Tempestade, o Alcance e as Ilhas de Ferro logo seguiriam. Os planos e esquemas intermináveis que ele havia formulado com o único objetivo de criar o caos no reino e ascender ao poder em seu rastro, transformaram-se em fumaça em um instante, e o Templo Vermelho tornou seus esforços obsoletos. Pior ainda, Petyr não tinha ideia do que fazer em seguida, já que as informações reconhecidamente limitadas que seus espiões conseguiram reunir não o ajudaram a descobrir o próximo movimento do templo. Embora ele acreditasse que não demoraria muito para ver as forças do Deus Vermelho chegarem ao vale e esmagarem aqueles que pensavam em resistir ao governo do templo, tendo acabado de se casar com Lysa Arryn alguns meses antes, o recém-intitulado Guardião do Leste não planejava levantar armas contra o Templo Vermelho, pois sabia muito bem que as consequências de tal ação seriam tudo menos boas. Não existia força no mundo conhecido capaz de resistir ao templo, para não falar de seu Deus. Então Petyr, apesar de seu amor por poder e autoridade,
Faria a única coisa inteligente e se submeteria ao Templo Vermelho na esperança de manter pelo menos um pouco de seu poder e, mais importante, sua vida. Ele tinha visto o que aconteceu com aqueles que resistiram ao templo enquanto estavam em Porto Real. A careta horrível congelada na cabeça decepada da aranha ainda o assombrava em seus sonhos. Foi uma das razões pelas quais ele deixou Porto Real para minimizar a possibilidade de ser alvo do templo, o que agora parecia a decisão mais sábia que ele havia tomado em muito tempo. Suspirando baixinho, Petir recuperou o foco e começou a escrever um convite para Lamos, o sumo sacerdote estacionado no vale, pois sabia que seria melhor tomar a iniciativa ao se declarar bem intencionado em relação aos objetivos do Templo Vermelho. Roar. De repente, um rugido ensurdecedor sacudiu a atmosfera e retumbou destrutivamente pela terra, fazendo com que os tímpanos de Petir estourassem sem falta, protegendo seus ouvidos sangrando do eco com uma careta horrorizada no rosto. Petir tentou se levantar do assento com membros trêmulos e dar uma olhada pela janela para saber o que estava acontecendo. Antes que ele pudesse fazer isso, o fogo consumiu sua visão e toda sua figura se transformou em cinzas no instante seguinte. Capítulo 130. 300 depois de Cristo, de pé em uma colina gramada, uma brisa suave fluindo ao redor de sua forma, o olhar de Fênix pousou no antigo castelo situado no ombro do pico da montanha conhecido como Lança do Gigante. O ninho da águia era uma visão impressionante, apesar de seu tamanho ser pequeno comparado aos castelos de outras grandes casas, o que era natural considerando sua posição. A conquista das terras da Tempestade, do Alcance e das Ilhas de Ferro estava quase concluída, enquanto até mesmo as terras ocidentais eram lentamente subjugadas pelas forças sob o comando de Oberyn e de seu mais novo feater. Ainda assim, o progresso foi lento demais para seu gosto, pois ele podia ver os acontecimentos além da muralha, com a Patrulha da Noite já tendo sofrido a derrota no punho dos primeiros homens após ter iniciado seu grande ataque. Não demoraria muito para que os selvagens se reunissem na muralha e tentassem conquistá-la, o que provavelmente teriam sucesso, pois sem Jaehaerys, a Patrulha da Noite seria pega de surpresa e não teria chance contra o número esmagador do povo livre. Fênix queria que a situação dos Sete Reinos fosse resolvida antes que esses eventos acontecessem, para que o Templo Vermelho tivesse tempo de lidar com o povo livre e, mais importante, com os caminhantes brancos quando chegasse a hora, sem precisar que ele interviesse muito. Ele sabia que o norte poderia deter os selvagens, mas sem a ajuda do templo e dele, seria praticamente impossível acabar com os caminhantes brancos, pois eles ficavam mais fortes a cada batalha e seus números aumentavam cada vez mais. Para isso, Fênix planejou acelerar a conquista do templo forçando aqueles que se opunham ao seu governo à submissão, algo que ele sabia que exigiria um impedimento, e que alvo melhor haveria do que o vale, particularmente o Ninho da Águia, e seu recém-ascendido Guardião do Leste. Mesmo com a construção de um templo, os lordes do vale impediram categoricamente que o Templo Vermelho ganhasse mais fiéis e se integrasse ao Reino Oriental, o que forçou o sumo sacerdote ali alocado a focar seus esforços nos clãs da montanha na esperança de espalhar a influência do templo. Ainda assim, Fênix sabia que Mindinho certamente estava disposto a se submeter ao Templo Vermelho, junto com muitos outros lordes menores. Depois que as notícias de Porto Real e do resto dos Sete Reinos chegassem até eles, embora ele não planejasse lhe dar essa chance, Petir Mindinho Baelys era, sem dúvida, um homem com muitos talentos. Sua inteligência, astúcia e perspicácia política eram simplesmente extraordinárias, assim como sua habilidade de incitar o caos e a discórdia. Além de se beneficiar disso, sua característica mais incrível, porém, era sem dúvida sua paciência. Planejando e tramando por anos a fio, um passo de cada vez, Baelys havia subido a escada da autoridade e do poder, e ele teria subido ainda mais alto se tivesse mais tempo. Fênix, no entanto, nunca havia considerado envolvê-lo para usar seus talentos para o bem do templo, pois Mindinho simplesmente não era confiável. Com certeza ele poderia ter imposto sua lealdade com magia, como fez com tantos outros oficiais do templo no passado, mas isso provavelmente não teria mudado nada. Assim como Varys, Fênix sabia que Petir Baelys sempre buscaria uma maneira de contornar o juramento de servir ao templo, pois essa era simplesmente sua natureza. Pior ainda, Mindinho era motivado por sua ganância por poder, enquanto a aranha tinha simplesmente feito o que achava certo. Respirando fundo algumas vezes, Fênix limpou sua mente de qualquer distração, enquanto afrouxava as restrições ao seu fogo interior e magia. Uma torrente de chamas irrompeu de sua forma no momento seguinte, sua forma física se transformando em chamas imateriais, enquanto um gigante de fogo do tamanho de uma montanha apareceu nas colinas verdejantes do vale. Roar! Um grito de abalar a terra soou, cortando a atmosfera, enquanto o titã em chamas balançava seu punho contra o infame e aparentemente impenetrável castelo e sede da Casa Arryn. Sob o poder esmagador do punho do gigante, tudo que restou do ninho da águia foram pedras derretidas e cinzas, enquanto os cavaleiros do portão sangrento e qualquer outro espectador só podiam olhar com horror. Alguns se prostraram em resposta ao que testemunharam, enquanto outros simplesmente congelaram de medo. O gigante em chamas, porém, não atacou novamente em vez disso. As chamas que compunham sua forma se contraíram e se retorceram enquanto o gigante se transformava em um lindo pássaro de fogo, que voou no momento seguinte na direção de Porto Real. Pique. Castelo e sede da Casa Greyjoy, com o mesmo nome da ilha em que ficava. O castelo consistia em dezenas de grandes torres conectadas umas às outras por pontes de corda e apenas algumas poucas passarelas de pedra. Essa composição única foi uma das coisas que tornou o castelo tão difícil de conquistar, já que em um cerco as pontes de corda podiam ser simplesmente cortadas e negar aos inimigos a oportunidade de usar sua vantagem numérica para cercar e atacar o castelo de todos os lados.
Essa estratégia foi usada muitas vezes no passado, até mesmo durante a rebelião Greyjoy, que foi uma das razões pelas quais o cerco foi tão brutal e tantos homens foram sacrificados até que finalmente Thoros de MYR, o sacerdote imortal, rompeu o bloqueio à força e criou uma oportunidade para as forças do Trono de Ferro derrubarem os rebeldes. Tudo isso, no entanto, foi totalmente ineficaz contra a bestalada de escamas negras, cujo sopro apenas causou pura destruição no antigo castelo. Sob o comando da guerreira de cabelos prateados montada em suas costas, Balon Greyjoy não pôde fazer nada além de se desesperar ao ver a sede de sua casa e o maior castelo das Ilhas de Ferro serem reduzidos a pedra quebrada e cinzas. À distância, ele ainda podia ver a frota massiva do Templo Vermelho esmagando a sua, enquanto seus homens estavam igualmente impotentes para impedir que o Dragão Negro continuasse sua fúria. O autoproclamado Rei das Ilhas e do Norte ouviu falar do suposto assassinato de seu filho nas mãos do templo, mas até aquele momento ele não conseguia entender a interferência e invasão do templo. Ele estava irado, mas incapaz de mudar seu destino, e mesmo quando a poderosa fera mergulhou mais uma vez do céu, com chamas negras já tremeluzindo nas bordas de sua boca, o senhor da casa Greyjoy clamou pelo deus afogado para salvar seu leal servo, mas nenhuma resposta chegou aos seus ouvidos. Pelo menos não antes do fogo do dragão negro como o abismo.